Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área para mais um Geobaritando aqui no seu iGeoCraft. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando um Geobaritando especialíssimo falando sobre as camadas do nosso planeta, as camadas da Terra. Tudo bem? Bom, então começa a aquecer aí os motores, pega aquele lápis, pega um caderno, vai vendo o que você está pontuando aí, deixe os seus comentários caso surja alguma dúvida ao longo desse jogo, tudo bem? Quer mandar bem numa prova, quer que seus amigos mandem bem, compartilhe esse material, tire todas as suas dúvidas. Fique à vontade aqui no nosso Geobaritando sobre camadas da Terra. Bom, sem mais delongas, vamos começar os trabalhos. Olha só a questão número 1 na tela. Camada superficial sólida que envolve o manto terrestre. Então, não estou falando do manto, eu estou falando de uma camada superficial que envolve o manto terrestre. Como que eu chamo essa camada? Eu chamo letra A de núcleo interno, letra B eu chamo essa camada de atmosfera, letra C eu chamo essa camada de crosta, ou letra D eu chamo essa camada de manto. Bom, se você reparar aqui, ó, eu já coloquei uma imagem para te ajudar. E eu costumo falar isso. Quando um professor coloca uma questão com uma imagem, uma charge, um texto, é muito importante que você utilize esse elemento para poder analisar a questão, para poder lembrar da resposta, para poder construir e demonstrar o seu conhecimento. Nessa imagem, por exemplo, eu coloco um ovo de galinha. E você certamente assistiu aquela aula de estruturas da Terra em que o professor falou sobre camadas da Terra e mostrou que a Terra parece sim um ovo de galinha quando eu estou analisando as camadas. Nunca viu essa história, não? Então vamos lá, eu vou te dar o gabarito e vou explicar por que a Terra tem tudo a ver com o ovo de galinha. Bom, a camada superficial sólida que envolve o manto terrestre nós chamamos de crosta. Crosta terrestre ou litosfera, também tem esse nomezinho, tudo bem? Lembrando que a crosta terrestre ela tem uma menor espessura comparada, por exemplo, ao manto, ela é sólida, ela se divide em crosta continental e crosta oceânica, e ela tem uma função importantíssima que é preservar, proteger todas as camadas que estão internamente no nosso planeta, ok? Bom, por que isso tem a ver com o ovo de galinha? Lembra que eu acabei de falar que o planeta Terra é feito em camadas, ele é dividido em camadas. Você tem 3 camadas principais. A crosta, o manto, que está ali no enunciado, e o núcleo, que está aqui na alternativa A. Vamos lá. O que é a crosta? A crosta é a camada superficial, de menor espessura, como eu acabei de falar, sólida. Se eu penso num ovo de galinha, qual é o nome daquela camada mais fina, menor espessura, que protege tudo que está lá dentro? É a casca. Então, repara, a casca do ovo seria aí semelhante à crosta terrestre. Mas, Igor, você falou que todo ovo de galinha lembra as estruturas da Terra. Por quê? Pensando agora no manto, aquela camada viscosa, intermediária, com uma profundidade maior, com uma espessura maior em relação à crosta, que envolve o núcleo. Poxa, peraí, então um manto com material pastoso, magma, com uma grande espessura envolvendo o núcleo, ele é semelhante a qual parte do ovo de galinha? A clara, tudo bem? Então, ó, crosta, casca, manto, clara, faltou o último. O último é o núcleo, aquela camada mais profunda, mais densa, rica em níquel, em ferro, importantíssima para os nossos estudos. No ovo de galinha, quem seria o núcleo? A gema do ovo. Então, repara, para analisar o planeta Terra, você não precisa se desesperar. Pensou na estrutura da Terra, nas camadas da Terra, é só lembrar de um ovo de galinha. Não foi eu que inventei isso, não. Vários outros pesquisadores, professores, trabalham com essa relação entre um ovo e o planeta. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, questão número 2. Para analisar os fenômenos naturais, como a formação de uma cadeia montanhosa, dos oceanos e dos rios, os cientistas utilizam o tempo. Então, sei lá, eu quero analisar a formação do Oceano Atlântico. Eu quero saber quando surgiu, quando começa a surgir a Cordilheira dos Andes, no Himalaia, que está ligada à movimentação de placas tectônicas. Qual o tipo de tempo que eu uso? É o tempo histórico?
É o tempo geológico? É o tempo atmosférico? Ou é o tempo biológico? E aí? Quando eu quero estudar um fenômeno como um grande período de formação, que se formou há milhares de anos, lembrando que quando eu penso no planeta Terra, eu estou falando de mais de 4 bilhões e meio de anos, fica difícil? Imagina, vou estudar a formação de um rio. Ah, ele se formou há 45 milhões e 750 mil anos atrás. Como que eu vou facilmente identificar isso? É melhor mudar o que? A estratégia. E aí os cientistas dividem esse longo período criando um tempo que vai ser responsável pela análise desses fenômenos naturais. Então, por exemplo, para estudar a história do Igor é uma coisa. Para estudar a formação de uma cadeia montanhosa, eu utilizo o tempo geológico. Beleza? Então, por exemplo, quero analisar a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, revoluções industriais. Tempo histórico, estou falando de séculos, de décadas, de meses. Agora eu quero analisar a formação de uma estrutura, de um planalto, de um rio, de um vale, de uma montanha. Aí eu vou usar o quê? O tempo geológico. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos para a questão 3. Camada da Terra que apresenta a maior profundidade, sendo composta principalmente aí por níquel e ferro. É a camada mais profunda. Eu a chamo de litosfera, manto, letra C, núcleo, ou letra D, crosta. Qual o nome que eu dou para essa camada aqui? Olha o desenho para te ajudar, como sempre. Ó. Essa camada aqui. Aqui é a superfície. Aí você tem uma camada 1, uma camada 2, uma camada 3. Qual o nome que eu dou para essa camada aqui, onde está meu dedo aqui, ó, sinalizando? Eu chamo essa camada mais profunda de núcleo terrestre. Falei sobre ele ainda agora, não foi? Beleza? Tranquilo? Tudo certinho? Vamos nessa? Questão 4. A litosfera é formada por enormes estruturas rochosas que se movimentam sobre a estenosfera e é conhecidas como. Então, a litosfera, a superfície terrestre, ela é dividida em enormes estruturas. Como que eu chamo essas estruturas que se movimentam na superfície? Eu chamo de placas tectônicas, eu chamo de falésias, eu chamo de cordilheiras, eu chamo de planaltos. E aí, essas enormes estruturas que se movimentam, que estão sobre o manto, sobre a estenosfera, eu chamo de quê? É como se eu estivesse pensando ainda num ovo de galinha. Só que agora eu quero que você imagine um ovo cozido. Sabe quando você vai fazer ovo cozido, você tem que descascar a casca do ovo e tal? Então, imagine um ovo cozido que você tenha quebrado assim, tenha dado um peteleco. Aí você tem que uma série de pedaços de casca que estão conectados, que estão grudados ali à clara, tudo bem? Mas que não se soltaram. Então, a casca passa a ser formada por vários pedaços. No caso da Terra, qual é o nome desses pedaços que se movimentam? Letra A. São as placas tectônicas. Aqui, ó, eu tenho enormes placas tectônicas que se movimentam sobre a estenosfera. Ah, professor, então isso está ligado à ocorrência de terremotos? Com certeza. De maremotos? Com certeza. Mas, Igor, é difícil entender esse processo? Não, você vai entender que eu tenho placas e estruturas rochosas que se movimentam a partir de uma energia, de uma movimentação que ocorre embaixo delas. Tudo bem? Que daqui a pouco a gente vai estar falando mais sobre. Igor, então no Brasil eu não tenho terremotos de grande intensidade porque o Brasil não está sobre a placa tectônica. Não. Cuidado. Toda a crosta terrestre é dividida por placas. Então, na verdade, todos os países, todos os continentes estão sobre placas. O que muda é a localização dentro dessas placas, sobre essas placas, melhor dizendo. Então, todos os países estão sobre placas tectônicas, ok? Porque é muito comum o aluno falar isso. Ah, não tem terremoto em tal lugar porque lá não tem placa tectônica. Não. Toda a crosta terrestre é formada por placas tectônicas, grandes estruturas rochosas que estão consolidadas e se movimentam sobre a estenosfera. Beleza? Tudo bem? Questão 5. Camada intermediária da Terra, composta por material pastoso e quente,
conhecido como magma. Então, por exemplo, o magma terrestre, o magma que vem do interior da Terra, melhor dizendo, ele está localizado em qual camada? É a camada intermediária. Nós falamos sobre isso aqui ainda agora. Qual é o nome que eu dou para essa camada? A camada intermediária nós chamamos de manto, beleza? Então, lembrando, crosta, manto e núcleo. E aí você vai ter características diferentes entre essas camadas, ok? Essa foi tranquila, não foi? Sobrou até 5 segundinhos. Dá tempo até de você deixar um like se você estiver achando o vídeo legal. Vamos nessa! Olha só, autor da teoria da deriva continental. E aí, tu lembra a teoria da deriva continental? Eu tenho algumas características aqui para falar, mas qual o nome do autor? É o Aziz Absaber? É o Juran de Roche? É o Alfred Wegener? Ou é o Harry Hess? E aí, a deriva continental. O que é estar à deriva enquanto você pensa aí? Cara, eu costumo falar o seguinte, estar à deriva é estar solto, estar lá, tranquilo, se movimenta, deixando a vida me levar, como diria Zé Pagodinho. Tem uma música de um sambista, Dudu Nobre, que fala assim, estava à deriva no mar, a sereia você me... Estava à deriva no mar, a sereia você me encontrou, sou marujo, não vou marear, nem sofrer os naufrágios do amor. O que é estar à deriva no mar? O que é um barco à deriva? Um barco está lá, ó, na dele, boiando, indo para um lado, indo para o outro. Então, deriva continental, vou imaginar o quê? Que os continentes estão se deslocando, indo para um lado, indo para o outro. Então, peraí, a deriva continental tem a ver com uma movimentação de continentes. É mais ou menos por aí. O que você vai lembrar? A deriva continental é aquela teoria que diz o seguinte, que hoje a atual configuração dos continentes, onde eu tenho ali América, Europa, Ásia, Oceania, tudo bem? África, que a atual configuração desses continentes, ela é resultante da fragmentação de um continente único que existia no passado. É claro que eu estou usando o tempo geológico, mas esse autor, que eu já vou falar o nome, ele diz o seguinte, no passado eu tinha um supercontinente que se dividiu ao longo do tempo, chegando à configuração atual. Quem falou isso? Letra C, Alfred Wegener, beleza? Um pesquisador, um cientista alemão que vai mostrar essas características no início do século XX, ok? Estudos geológicos são estudos recentes, mas são importantíssimos para você compreender os fenômenos que ocorrem no nosso planeta. Por falar em teoria da deriva continental, vamos continuar, olha só. A teoria da deriva continental foi elaborada a partir de evidências que estruturavam um pensamento de separação dos continentes. Dentre as evidências, não podemos citar. Então, olha só, agora eu vou até sair da frente. Ó. Eu tinha um supercontinente, um bloco único, que com o tempo foi fazendo o quê? Foi se separando, chegando na configuração atual. E aí a galera vai falar o seguinte, poxa, Wegener, como que você chegou a essa conclusão? Qual é o seu argumento? Como que você me explica essa história de separação dos continentes? Ele vai falar uma série de coisas. Dentre essas coisas, dentre essas evidências, qual ele não usou? Letra A, o contorno dos continentes. Ele não falou que o contorno dos continentes mostra uma separação dos continentes. B, os tipos de rochas. Ele não considerou os tipos de rochas. Letra C, fósseis nos dois continentes. Ou letra D, tipos de clima nos dois continentes. Qual dessas opções ele não usou para justificar essa ideia como evidência, como comprovação de um estudo? Letra D de dado. Como assim, professor? Olha só, o Wegener vai vir com a história de que os continentes se separaram, ok? Eu tinha um continente único que foi sofrendo separação, foi se dividindo, chegando à configuração atual. Primeira evidência aqui, ó, o contorno dos continentes. Você certamente, em uma aula sobre esse assunto, você parou para perceber, se não, em algum momento, talvez, observando o mapa mundi e tal, você já tenha reparado que o contorno da América do Sul, ele se encaixa de certa forma, ele é bem semelhante, numa perspectiva de encaixe mesmo, com o contorno da África Ocidental. Vamos pegar aqui, ó, o contorno do território brasileiro, aqui, ó, do litoral brasileiro, tá aqui, ó,
essa lateral aqui, essa porção oriental da América do Sul, o território brasileiro, o litoral brasileiro, se encaixando aqui, ó, nesse litoral da África Ocidental. Então a América lembra um encaixe com a África. Então as formas do continente sugerem o quê? Que houve uma separação. Tipos de rochas, sim, ele vai perceber que a estrutura geológica do litoral da América do Sul é bem semelhante à estrutura geológica da África Ocidental, por exemplo. Fósseis nos dois continentes, ele vai perceber o seguinte, que existem animais com ancestral em comum, que apresentam um ancestral em comum em várias partes do mundo. Por exemplo, eu vou pegar a lhama, o camelo, o dromedário e vou perceber que esses animais possuem um ancestral em comum. Só que a lhama eu tenho na América do Sul, o camelo eu tenho no norte da África, por exemplo. Eu vou perceber que existem vários animais, ema, avestruz, moa, animais que apresentam o quê? Um ancestral em comum. E se eu tenho um ancestral em comum e esses animais estão diferentes, tão diferentes, em continentes diferentes, sugere o quê? Que no passado esse ancestral ele circulava por todas essas áreas. Isso me dá a entender também, então, o quê? Que houve uma separação. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, gabarito letra D. Vamos para a próxima. Olha o Wegener aí, ó. Olha o nosso parceiro aí, ó. Teoria criada após a Segunda Guerra Mundial que complementou a teoria dele. Teoria criada após a Segunda Guerra Mundial que vai complementar, que vai ajudar a confirmar a teoria da deriva continental. E aí, qual é a teoria que ajuda a confirmar essa história de separação dos continentes? O que te ajuda depois a justificar? Eles se separaram por isso. Foi a teoria do Big Bang. Foi a teoria evolutiva. Deixa eu botar aqui, ó, para ficar legalzinho, ó. Teoria evolutiva. Foi a teoria das placas tectônicas ou tectônicas de placas, ou foi a teoria do heliocentrismo? E aí, a teoria que vai servir para complementar a deriva continental é a teoria da tectônica de placas, letra C. Tudo bem? Porque a teoria da tectônica de placas vai mostrar que, como nós vimos, a crosta terrestre é formada por enormes estruturas rochosas, chamadas de placas tectônicas, que estão em constante movimentação. E aí essa movimentação promove o quê? A separação dos continentes, a estruturação ao longo do tempo da formação que nós temos. Beleza? Tranquilo? Tá mandando bem? Vamos nessa! Qual dos movimentos abaixo não é realizado pelas placas tectônicas? As placas tectônicas realizam 3 movimentos. Você estuda esses 3 movimentos várias vezes. Eu tenho um movimento de contato, eu tenho um movimento de afastamento e tenho um movimento caracterizado pelo deslocamento de uma sobre a outra, um deslocamento aqui horizontal. Vamos lá. Qual desses movimentos não é realizado pelas placas tectônicas? Opção A, movimento convergente. As placas tectônicas não realizam movimento convergente. Letra B, movimento divergente. Letra C, movimento insurgente. Ou letra D, movimento transformante. E aí? As placas tectônicas, já falei, realizam 3. Qual desses aí não é realizado pelas placas tectônicas? Gabarito letra C. Não existe movimento insurgente de placas tectônicas. O que existe é o seguinte: movimento convergente, marcado pelo encontro, pelo contato dessas placas, uma encontrando a outra, e a partir desse contato eu tenho a propagação de energia, eu tenho abalos sísmicos, por exemplo, eu tenho maremoto, eu tenho a formação de cadeias montanhosas. Movimento divergente é quando as placas se afastam, tudo bem? Uma vai para um lado, a outra vai para o outro, e entre elas eu tenho um aparecimento do magma que vai se solidificando, vai formando uma estrutura rochosa. Um bom exemplo é aquela cadeia montanhosa que existe no meio do Oceano Atlântico, que eu não vou falar o nome porque ela vem já já. Movimento transformante é aquela onde uma placa desliza sobre a outra, atrita sobre a outra, também ocasionando abalos sísmicos, falhamentos na estrutura geológica daquela área. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. As rochas são fundamentais na composição da litosfera. Não podemos citar como tipos de rocha. Novamente, eu tenho a estrutura das rochas, substâncias sólidas formadas aí por minérios, minerais,
estrutura sólida. E aí eu geralmente classifico as rochas em 3 grupos, analisando a formação, a composição desses materiais, que são fundamentais na formação dos solos. E a gente vai ter um gabaritando sobre solos. Olha só, não existe rocha ácida como um grande grupo. Não existe rocha magmática. Não existe rocha sedimentar. Não existem rochas metamórficas. E aí, qual desses aqui não representa aí um desses tipos de rochas que a gente trabalha? Letra A. Rocha ácida não é um tipo de rocha. Como são os grandes tipos? Primeiro, você tem a rocha magmática, que é aquela rocha formada a partir de um processo de solidificação no magma, também chamada de rocha ígnea. E claro, você pode dividir em rocha magmática intrusiva ou rocha magmática extrusiva. Lembra disso? Não? Depois assiste aquela aulinha marota. Vamos lá. Rocha sedimentar é aquela rocha formada a partir da compactação de sedimentos. Então tem aqueles materiais que se soltaram de uma área, por exemplo, mais alta, que foram sendo depositados numa determinada área, e aí, devido ao aumento da pressão, da temperatura, ou aquele sedimento ficou soterrado, eu tenho o quê? Uma compactação. Ele vai solidificando. Eu tenho aquela rocha estratificada, rocha sedimentar. E posso ser a rocha metamórfica, que é aquela rocha formada a partir da transformação de uma rocha pré-existente. Não tem o quê? A rocha ácida aí. Posso ter um solo ácido? Posso, mas aqui eu estou falando de tipo de rochas. Tudo bem? Beleza? Próxima questão. Segundo a teoria da deriva continental, a atual configuração dos continentes é resultado da divisão de um continente único, chamado de... Por que eu saí aqui da frente? Para você observar essa imagem. Olha o que eu estava falando, ó. Isso aqui era um continente único. E aqui eu tenho, ó, a América do Sul e a África, tá vendo meus dedos aqui, ó? O Brasil, Rio de Janeiro e o continente africano aqui. Segundo a teoria da deriva continental, o que houve? Uma separação. Foi cada um para um lado aqui, eles foram se deslocando. Mas qual é o nome que eu dou para esse continente único, para esse grande bloco? Eu chamo esse continente, letra A, de Laurásia, letra B, de Pantalassa, letra C, de Pangeia, ou letra D, de chuvas de vento? Letra C, Pangeia. Por quê? O nome que eu dou para essa grande estrutura aqui, para esse grande continente único, é a Pangeia. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. A movimentação das placas tectônicas ocorre em função de... Aí você olha para cá, ó. O nome dessa estrutura aqui é o que vai dar resultado ali, ó. Vamos lá. As placas tectônicas estão aqui em cima. Quando a gente explica a movimentação das placas tectônicas, a gente justifica que elas se movimentam devido a uma energia que está o quê? Abaixo delas. Qual o nome que eu dou para essa movimentação? Que está sendo representada aqui, ó, nesse desenhozinho. Correntes marítimas, tempestades tropicais, mudanças climáticas ou correntes de convecção. O deslocamento das placas tectônicas está ligado aí sempre às chamadas correntes de convecções. Igor, por que você não botou aqui a imagem do planeta Terra de uma corrente de convecção? Para não ficar tão fácil. Mas pensa comigo, aqui é o núcleo. No núcleo tem o quê? Um aumento da temperatura e um aumento da pressão, a camada mais profunda do planeta, lembra? Do níquel, do ferro. Então, como o núcleo é muito quente, o que vai acontecer? Eu vou movimentar esse material, que é o magma, em direção à superfície. Então, aqui é a crosta, olha só. Aqui é a crosta. Repara, núcleo, crosta. Então, como aqui é mais quente, eu levo esse material em direção à superfície, que vai ser um pouco mais fria. Então, quando eu diminuo a temperatura, a partir do momento que eu estou chegando próximo à crosta, o que acontece? A temperatura diminui. Então, eu jogo esse magma lá para baixo. Então, vai ficar nessa brincadeira. Quente sobe, frio desce. Resultado, quente sobe, frio desce. Eu estou movimentando esse magma no manto. E aí, se eu tenho placas sobre essa estrutura pastosa que está se movimentando, essas placas se movem junto. Você imaginar, por exemplo, um copo de refrigerante com gelo. Tudo bem? O gelo fica boiando no refrigerante. Aí tu dá um peteleco no copo.
O que vai acontecer? Como você deu um peteleco, você está gerando energia naquela estrutura como um todo. Essa energia ela vai se propagar o quê? No refrigerante. Resultado, você vai movimentar rapidamente ali o refrigerante. O que vai acontecer com o gelo? Ele vai se mover também. Se eu tenho uma placa sólida sobre um objeto líquido ou pastoso e eu movimento esse objeto líquido ou pastoso, o que está sólido aqui em cima se move junto com ele. Tudo bem? Aí, por conta da corrente de convecção, eu tenho movimento convergente, movimento divergente e movimento transformante. Foi? Qualquer dúvida, só colocar aqui embaixo que a gente responde. Vamos lá. Estrutura descoberta no século XX, formada a partir do afastamento das áreas continentais, representadas na imagem. Desculpa aí, saí da frente. Já tinha gente falando assim, sai da frente aí, irmão. Então vamos lá. Qual é o nome que eu dou para essa estrutura aqui? Meu dedo pode? Ó. É essa estrutura aqui que eu quero. Que fica no meio aqui, ó. Entre a América e a África, entre a América do Norte e a Europa, entre que áreas de afastamento de continentes. Eu chamo essa estrutura aqui de Cordilheira dos Andes, letra B de Cordilheira do Himalaia, Círculo de Fogo do Pacífico ou Dorsal Mesoatlântica. Posso voltar? Não? Então tá. Agora eu vou voltar, hein? Olha só, essa estrutura que se forma, que foi descoberta no século XX, é a chamada de Dorsal Mesoatlântica. Como eu falei, a partir de um afastamento das placas, eu vou perceber a formação de uma grande cadeia montanhosa no meio do Oceano Atlântico, praticamente. Tudo bem? Beleza. Próxima questão. Os agentes internos, também chamados de agentes endógenos, são responsáveis pela formação e construção do relevo. Qual das opções abaixo não representa um agente interno? Lembrando, os agentes internos estão ligados a toda essa transformação que eu falei na aula de hoje, no vídeo de hoje. Estão ligados aqui à energia que vem do núcleo, que faz com que eu tenha a movimentação dessas placas tectônicas. Então, qual dessas alternativas não representa um agente interno? Letra A, o vulcanismo não tem nada a ver com isso. Letra B, o vento, a ocorrência de ventos não tem nada a ver com isso, que eu falei hoje. Letra C, o tectonismo, nunca ouvi falar. Ou letra D, os abalos sísmicos. Qual das opções não é considerado um agente interno? Letra D. Agente interno é agente que vem aqui, dessa energia proveniente do interior do planeta. Vulcanismo está ligado, por exemplo, à movimentação das placas tectônicas, está ligado a esse material que sai do interior e chega à superfície, ao extravasamento do magma, formando a lava, depois solidificando e tendo a rocha magmática. Tectonismo é a movimentação dessas placas gerando novas estruturas de relevo, como, por exemplo, uma cadeia montanhosa. Abalos sísmicos, poxa, nem se fala, a partir dessa movimentação das placas tectônicas, que vem de uma energia do interior do planeta, eu tenho os abalos sísmicos. Por que não o vento? Vento é agente externo, agente exógeno, agente de transformação, de modelamento do relevo. Tudo bem? Tranquilo? Tanto é que a gente fala que existe a erosão eólica por conta da ação do vento. Isso é um assunto de um próximo Geobaritando. Foi? Próxima questão para fechar a tampa da panela. O movimento convergente das placas tectônicas provoca a ocorrência de tempestades tropicais, abalos sísmicos, erosão dos solos ou intemperismo químico. Quando eu tenho um movimento convergente de placas, quando elas se encontram, como mostra a imagem aqui, eu tenho a ocorrência de abalos sísmicos. Galera, difícil essa? Tranquilo? E aí, acertou quantas? Eu coloquei 15 questões. Gostaram? Espero que tenha ajudado. Se você gostou desse material, se você está aqui comigo até agora, resolvendo as questões, participando dessa revisão, tirou todas essas dúvidas, achou legal e quer ajudar esse trabalho aqui a ter uma continuidade, peço aí que compartilhe com a galera, deixe um like, ative o sininho, porque eu sempre vou estar produzindo aqui um Geobaritando com assuntos diferentes para te ajudar. Valeu? Grande abraço, galera. Fico por aqui. Espero você no próximo Geobaritando. Um abraço. Tchau, tchau.